Sou o advogado da minha mãe. As palavras ecoaram pelo tribunal como um trovão em um dia claro, fazendo com que o juiz Harrison parasse de folhear os documentos e olhasse por cima dos óculos. David Thompson tinha apenas 9 anos, mas sua voz cortou o silêncio formal do tribunal de família como uma lâmina afiada. Ele estava ao lado de sua mãe, Janete, que o olhava com uma mistura de orgulho e terror, enquanto do outro lado da sala, Robert Wellington III, seu pai biológico, quase engasgou com café. Sinto muito, rapaz, mas está em uma audiência judicial entre adultos, disse o juiz com paciência forçada, olhando para o garoto magricelo de óculos que ousou interromper um caso de custódia de $1 milhão. Conheço Vossa Excelência. Sei também que, de acordo com o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelos Estados Unidos, tenho o direito de expressar minha opinião sobre assuntos que me afetam diretamente. David ajeitou os óculos e abriu um caderno escolar rabiscado. E este caso definitivamente me afeta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert Wellington, magnata do mercado imobiliário de Chicago, vestindo um terno que custava mais do que Janete ganhava em 6 meses, olhou para seus 2 advogados caros como se quisesse estrangulá-los. Ninguém havia preparado o terreno para enfrentar uma criança citando o direito internacional. Janete Thompson trabalhava 60 horas por semana como auxiliar de enfermagem para criar David sozinha. Nos 8 anos desde que Robert descobriu que era pai, ele apareceu na vida do menino exatamente 4 vezes, sempre com presentes caros e promessas vazias. Agora, de repente, ele queria a guarda total. Meritíssimo, interrompeu o advogado principal de Robert, Dr. Mitchell, ajustando o nó da gravata. Isso é altamente irregular. A criança não tem capacidade legal para. Tem o direito de ser ouvido. David o interrompeu com uma calma que fez vários adultos na sala se mexerem, desconfortáveis. E se você realmente se importasse com o meu bem-estar, gostaria de ouvir o que tenho a dizer em vez de tentar me silenciar. Robert se inclinou para sussurrar algo urgente no ouvido do Dr. Mitchell. Mas David continuou abrindo seu caderno com movimentos precisos. Meritíssimo, preparei uma apresentação documentada sobre os motivos pelos quais devo permanecer com minha mãe, incluindo evidências dos verdadeiros motivos do requerente. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando Roberts pela primeira vez. Motivos que acredito que o tribunal achará muito esclarecedores. O rosto de Robert empalideceu visivelmente. O que exatamente esse garoto havia descoberto? E como um menino de 9 anos conseguiu se preparar melhor para essa audiência do que ele e seus advogados milionários? Ali, naquele tribunal silencioso, todos testemunhavam algo extraordinário. Um garoto que guardava segredos capazes de derrubar impérios construídos sobre mentiras. Se essa história de coragem e inteligência está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que David estava prestes a revelar mudaria não apenas sua vida, mas também a forma como o sistema judiciário enxerga a voz das crianças para sempre. O Dr. Mitchell rapidamente recuperou a compostura, como qualquer advogado experiente faria. Meritíssimo, embora admiremos a criatividade da criança, este tribunal lida com questões complexas de direito de família que exigem representação legal adequada. Então, por que não providenciou uma para ele? Perguntou David, fechando seu caderno com um estalo agudo que ecoou pela sala silenciosa. Nos últimos 8 meses deste caso, ninguém achou importante ouvir a opinião da pessoa mais afetada por esta decisão. Robert Wellington remexeu-se inquieto na cadeira. Havia algo na calma do rapaz que o incomodava profundamente. David não parecia nem um pouco intimidado pelo ambiente formal, pelos advogados caros ou pela presença imponente de seu pai biológico. Janete observava o filho com uma mistura de orgulho e pânico. Durante semanas, David vinha voltando da escola com livros estranhos de uma biblioteca, códigos legais, manuais de direitos da criança e precedentes judiciais. Ela pensou que fosse apenas curiosidade acadêmica de uma criança brilhante. Nunca imaginou que ele estivesse se preparando para isso. Meritíssimo, continuou o Dr. Mitchell, meu cliente Robert Wellington está buscando a custódia porque está genuinamente preocupado com o bem-estar do filho. A senhora Thompson, embora bem-intencionada, simplesmente não tem os recursos para oferecer as oportunidades educacionais e sociais que uma criança talentosa como David merece. Interessante, murmurou David, abrindo seu caderno novamente. Preocupação genuína. Ele folheou algumas páginas rabiscadas. Meritíssimo, posso compartilhar alguns fatos sobre essa preocupação genuína? O juiz Harrison, que já havia presidido centenas de casos de custódia, nunca tinha visto uma situação como aquela. Por um lado, ele tinha protocolos rígidos a seguir. Por outro lado, essa criança demonstrou uma articulação e preparação que superaram a de muitos adultos. David, disse Janete suavemente, talvez devêssemos deixar os advogados. Que advogados, mãe? David a interrompeu gentilmente. Não temos condições de contratar o Dr. Mitchell ou seus colegas. Então, ou eu falo por nós, ou ninguém fala. Robert Wellington finalmente encontrou sua voz. Filho de David, sei que a situação é confusa para você, mas... Não me chame de filho. As palavras saíram com uma frieza que fez vários adultos na sala tremerem.
Nos últimos 9 anos da minha vida, você apareceu exatamente 4 vezes. 2 em aniversários, sempre com 3 semanas de atraso. Uma no Natal, quando você tinha 20 minutos livres entre compromissos sociais, e outra quando a imprensa local publicou uma matéria sobre empreendedores filantrópicos e você precisava de uma foto com uma criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert abriu a boca para protestar, mas David continuou. Da última vez que nos vimos, há 6 meses, você passou 15 minutos no nosso apartamento. Tempo suficiente para criticar nossos móveis e reclamar do cheiro de remédio que minha mãe traz do hospital. E sugira que eu poderia ter potencial se recebesse uma educação adequada. David ajustou os óculos. Curiosamente, 2 semanas depois disso, você entrou com pedido de custódia. O Dr. Mitchell sussurrou algo urgente para Robert, mas o garoto não tinha terminado. Meritíssimo, fiz uma pesquisa sobre meu pai biológico. Descobri que ele perdeu recentemente um processo muito caro contra seus sócios. Descobri que sua terceira esposa entrou com pedido de divórcio litigioso. E descobri algo muito interessante sobre um fundo fiduciário criado pela minha falecida avó paterna. O rosto de Robert Wellington passou de rosa a branco em questão de segundos. Como diabos esse garoto havia descoberto informações que nem todos os seus advogados conheciam? David virou uma página do seu caderno e sorriu pela primeira vez desde que entrará no tribunal. Não era o sorriso inocente de uma criança. Era o sorriso de alguém que segurava cartas vencedoras e estava pronto para jogá-las. Mas antes de falarmos sobre heranças e motivos financeiros, disse David, fechando o caderno novamente, que tal discutirmos por que um homem que nunca demonstrou interesse genuíno em ser pai de repente desenvolveu um instinto paterno tão forte? Robert Wellington estava visivelmente suando e seus advogados caros pareciam completamente perdidos. Nenhum deles se preparara para enfrentar uma criança que aparentemente sabia mais sobre a situação financeira de seu cliente do que eles. O que exatamente aquele menino de 9 anos havia descoberto durante suas tardes na biblioteca? E como uma criança conseguirá reunir informações que adultos com recursos ilimitados não tinham? O juiz Harrison inclinou-se para frente, sua curiosidade judicial claramente aguçada. Em 30 anos de magistratura, ele nunca tinha visto uma criança tão eloquente em seu tribunal. David, você mencionou provas. Que tipo de provas uma criança de 9 anos poderia ter reunido? David ajeitou os óculos novamente, um gesto que estava se tornando sua marca registrada naquele tribunal. Meritíssimo, nos últimos 3 meses, desde que soube deste processo, tenho dedicado todas as tardes de terça e quinta-feira a pesquisar na Biblioteca Pública Central. Pesquisando o quê? Interrompeu o Dr. Mitchell, condescendente. Registros públicos, arquivos de jornais, documentos corporativos disponíveis, processos judiciais anteriores do Sr. Wellington. David abriu uma nova seção do seu caderno. A bibliotecária-chefe, Sra. Rodrigues, tem mestrado em ciência da informação e me ensinou a acessar bancos de dados jurídicos básicos. Janete olhou para o filho, espantada. Durante meses, David disse que estava estudando para um projeto especial na biblioteca. Ela nunca imaginou que o projeto fosse para salvar sua família. Robert Wellington finalmente explodiu. Isso é ridículo. Um menino de 9 anos se intrometendo na minha vida privada como um investigador particular. Informação pública, senhor, corrigiu David calmamente. Tudo perfeitamente legal e acessível a qualquer cidadão americano, independentemente da idade. A Sra. Rodrigues havia se tornado muito mais do que uma bibliotecária para David. Quando ele apareceu pela primeira vez perguntando sobre como funcionam os tribunais de família, ela rapidamente percebeu que não era curiosidade acadêmica. Era desespero disfarçado de determinação. Aquele garoto vinha aqui religiosamente há 3 meses, ela havia contado a Janete na semana anterior, quando finalmente ligou, preocupada. Ele lê códigos legais como outras crianças leem histórias em quadrinhos. Ele está aprendendo rápido demais para ser normal. David continuou sua apresentação metodicamente. Descobri que, nos últimos 18 meses, o Sr. Wellington enfrentou 3 processos judiciais importantes. Ele perdeu uma disputa de 2,3 milhões de dólares com ex-sócios da Wellington Industries. Sua atual esposa, a terceira, pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis, código legal para ele esconder o dinheiro de mim. O rosto de Robert estava cheio de raiva. Como você ousa? E, o mais interessante, David interrompeu, virando as páginas metodicamente. Descobri que minha falecida avó paterna, Eleanor Wellington, criou um fundo fiduciário de 1,7 milhão de dólares especialmente para mim, acessível somente quando eu completar 18 anos ou quando meu pai biológico obtiver a guarda legal plena. O silêncio na sala era absoluto. O Dr. Mitchell sussurrou algo urgente para Robert, que o ignorou completamente. Meritíssimo, isso não é coincidência, continuou David. Minha avó morreu quando eu tinha 2 anos. Durante 7 anos, o Sr. Wellington nunca mencionou minha existência a ela, nunca me levou para conhecê-la, nunca lhe permitiu saber que tinha um neto. Janete se lembrava perfeitamente. Robert fora categórico. Minha família não precisa saber disso,
referindo-se ao próprio filho como tal. Mas quando a senhora Eleanor Wellington descobriu sobre mim por meio de uma investigação particular, algo que descobri nos registros do espólio, ela imediatamente criou o fundo com uma condição muito específica. David fez uma pausa dramática, sabendo que todos na sala estavam atentos a cada palavra sua. O dinheiro só seria liberado para meus cuidados e educação se meu pai demonstrasse compromisso genuíno com o bem-estar da criança, obtendo a guarda legal. Se ele nunca tivesse buscado a guarda, o dinheiro iria diretamente para mim aos 18 anos, sem qualquer acesso parental. A matemática era simples e cruel. Robert ignorou David por 9 anos, perdendo a chance de acessar o dinheiro da herança por meio da guarda natural. Agora falido e desesperado, ele tentava forçar a guarda tardia para ter acesso aos fundos. Mas há algo que minha avó não poderia ter previsto, disse David, fechando seu caderno. Ela não sabia que seu filho desenvolveria uma carreira arruinando pequenos negócios familiares por meio de práticas predatórias. O Dr. Mitchell levantou-se abruptamente. Meritíssimo, isso está ficando completamente fora de controle. A criança está fazendo acusações infundadas. Posso provar tudo o que estou dizendo. David abriu sua mochila escolar e tirou uma pasta de papel pardo surpreendentemente organizada. Tenho aqui cópias de 17 processos judiciais nos últimos 5 anos, nos quais a Wellington Industries comprou propriedades de famílias em dificuldades financeiras por valores bem abaixo do mercado, usando informações privilegiadas obtidas por meio de contatos em bancos locais. Janete viu seu filho transformar uma audiência de custódia em uma investigação criminal improvisada, usando apenas uma biblioteca pública e determinação implacável. Uma dessas famílias, continuou David, retirando fotos impressas da pasta, era dona de uma pequena padaria. A família Santos, imigrantes mexicanos que trabalhavam 18 horas por dia. O Sr. Wellington descobriu por meio de um amigo no banco que eles estavam com 3 meses de atraso no pagamento do empréstimo devido à hospitalização de emergência do filho mais novo. Robert Wellington agora estava visivelmente suando. Isso não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, interrompeu David, porque demonstra um padrão de comportamento, um homem que ora por famílias vulneráveis para obter ganhos financeiros, e agora tenta orar pela sua própria família vulnerável pelo mesmo motivo. O juiz Harrison folheou os documentos que David havia apresentado, com a expressão cada vez mais séria. De onde você tirou essas informações, David? Registros públicos de tribunais, arquivos de jornais locais, documentos de constituição de empresas disponíveis no banco de dados estadual. David listou cada fonte meticulosamente. A senhora Rodrigues me ensinou que a verdade quase sempre está disponível publicamente. Só precisamos saber onde procurar. O Dr. Mitchell tentou uma última tentativa. Meritíssimo, mesmo que essas alegações fossem verdadeiras, o que não estamos admitindo, elas não mudam o fato de que meu cliente pode proporcionar melhores oportunidades educacionais para a criança. David sorriu, não o sorriso inocente de uma criança, mas o sorriso calculado de alguém que havia guardado sua carta mais forte para o final. Sobre educação, disse ele, abrindo uma última seção do caderno. Posso compartilhar algo interessante sobre os planos educacionais do Sr. Wellington para mim? Foi então que Robert Wellington compreendeu completamente o que havia subestimado. Seu filho de 9 anos não era apenas inteligente. Ele era estratégico. E havia descoberto segredos que nem mesmo seus próprios advogados sabiam. O que exatamente David descobrira sobre os verdadeiros planos de Robert para sua educação? E como uma criança conseguirá construir um caso mais forte do que advogados milionários usando apenas uma biblioteca pública e a ajuda de um bibliotecário dedicado no silencioso tribunal? Todos aguardavam a revelação final, que prometia ser ainda mais devastadora do que tudo o que já tinham ouvido. Sobre o tema da educação, David repetiu, abrindo a última seção de seu caderno com a precisão de um cirurgião. Gostaria de compartilhar os verdadeiros planos educacionais do Sr. Wellington para mim. Robert Wellington engoliu em seco, seus olhos alternando nervosamente entre seu advogado e o garoto que se tornaria seu pior pesadelo. Durante uma das minhas 4 visitas a ele nos últimos 9 anos, David continuou metodicamente. Ouvi uma conversa telefônica muito interessante. O Sr. Wellington estava conversando com alguém sobre a solução do problema da criança após a obtenção da custódia. O Dr. Mitchell levantou-se abruptamente. Meritíssimo, conversas privadas não podem ser permitidas. Posso provar cada palavra, interrompeu David, tirando um pequeno gravador digital da pasta. A senhora Rodrigues me ensinou que documentar provas é fundamental para qualquer caso jurídico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Robert Wellington tremia visivelmente, tamborilando nervosamente os dedos na mesa ao perceber que havia subestimado completamente a inteligência do próprio filho. Esta gravação foi feita durante sua última visita ao nosso apartamento, 6 meses atrás, explicou David calmamente ao juiz. O Sr. Wellington achou que eu estava fazendo lição de casa no meu quarto, mas o gravador foi deixado ligado na sala de estar. O juiz Harrison pegou o dispositivo e o examinou. David, tem certeza de que quer apresentar isso como prova? Com certeza absoluta. Meritíssimo, o som da gravação ecoou pelo tribunal silencioso.
A voz inconfundível de Robert Wellington ao telefone. Escute, assim que eu conseguir a guarda legal, o garoto vai direto para a Academia Militar de Riverside. É um internato rigoroso no Colorado. Eles sabem como lidar com crianças problemáticas. Ele ficará lá até os 18 anos e eu terei acesso integral aos fundos da herança para despesas educacionais. A voz da outra pessoa era inaudível, mas Robert continuou, exatamente. $500 por mês para a pensão, o resto é meu. A criança nem precisa saber do dinheiro. É a solução perfeita, ela está fora de cena, eu tenho acesso aos fundos e ainda pareço um pai responsável. Janete cobriu a boca com as mãos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca imaginou que Robert planejara se livrar de David de forma tão cruel. O Dr. Mitchell estava pálido, percebendo que seu cliente acabará de ser destruído por suas próprias palavras. Tem mais, disse David calmamente, interrompendo a gravação. Esta parte é sobre o que ele realmente pensa de mim. A segunda parte da gravação foi ainda mais devastadora. O problema não é só o dinheiro. É que o garoto é esperto demais para o seu próprio bem. Ele faz perguntas, observa tudo. Seria melhor mantê-lo fora de cena até que ele fizesse 18 anos e eu pudesse resolver a situação financeira. Garotos como ele, bem, você sabe, não queremos que ele tenha ideias além da sua posição. Robert Wellington explodiu. Isso é uma armadilha. Ele me provocou de propósito. Um menino de 9 anos não pode. Uma criança de 9 anos não consegue o quê? David o interrompeu, com a voz cortante como uma faca. Não consegue ser inteligente. Não consegue se defender. Não posso expor a verdade sobre um pai que o vê como um problema a ser resolvido. O juiz Harrison desligou o gravador e olhou diretamente para Robert Wellington. Senhor Wellington, esta gravação, combinada com as provas financeiras apresentadas, pinta um quadro muito claro de suas verdadeiras motivações. Meritíssimo, continuou David. Também descobri que a Academia Militar de Riverside tem um histórico terrível. Nos últimos 5 anos, 3 alunos cometeram suicídio lá. A instituição está sob investigação federal por abuso físico e emocional de menores. O Dr. Mitchell tentou uma última cartada desesperada. Meritíssimo, mesmo considerando essas alegações, o fato é que meu cliente tem recursos financeiros superiores. Para fazer o quê? David o interrompeu. Para me mandar para um lugar onde crianças morrem. Para usar o dinheiro da minha herança enquanto finge se importar comigo. Para me isolar da única pessoa que realmente me ama. Robert Wellington finalmente perdeu completamente a compostura. Você não passa de uma criança arrogante que não conhece o seu lugar. Eu sou seu pai e... Você é um estranho que compartilha o meu DNA, respondeu David com uma calma que causou um arrepio na sala. Um verdadeiro pai não tentaria se livrar do próprio filho para roubar seu dinheiro. O juiz bateu o martelo para restaurar a ordem. Senhor Wellington, sente-se imediatamente ou será retirado da minha sala de audiências. David virou para a última página do seu caderno. Meritíssimo, há uma última coisa que preciso mencionar. Algo que descobri sobre o motivo pelo qual minha avó realmente criou aquele fundo fiduciário. Robert Wellington empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Encontrei uma carta dela nos arquivos do espólio, uma carta endereçada a mim para ser aberta quando eu completasse 16 anos. David respirou fundo, mas a bibliotecária me ajudou a descobrir que eu posso solicitar acesso antecipado em casos de disputas de custódia. A bomba final estava prestes a cair. Minha avó escreveu que sabia que Robert nunca foi um bom pai, que ela criou o fundo fiduciário especificamente para me proteger dele e que, se ele tentasse obter minha custódia apenas pelo dinheiro, eu deveria usar todos os recursos do fundo fiduciário para me defender. David fechou o caderno e olhou diretamente para Robert Wellington. Ela até contratou investigadores particulares que documentaram todos os seus esquemas financeiros ao longo dos anos. Está tudo registrado com o administrador do fundo. Robert Wellington afundou na cadeira, finalmente percebendo que havia sido completamente enganado por uma criança de 9 anos, que ele considerava nada mais do que um obstáculo inconveniente. O juiz Harrison bateu o martelo. Com base em todas as provas apresentadas, incluindo documentos financeiros, gravações e o histórico demonstrado pelo autor, o pedido de custódia é categoricamente negado. Além disso, ordena uma investigação completa sobre o possível uso fraudulento de fundos fiduciários. O Dr. Mitchell sussurrou urgentemente para Robert, mas era óbvio que o caso estava irremediavelmente perdido. David guardou metodicamente seus materiais, demonstrando a mesma calma que mantivera durante toda a audiência. Meritíssimo, posso fazer um último pedido? Pode, David. Gostaria que o Sr. Wellington soubesse que não fiz isso por raiva ou vingança. Fiz isso porque toda criança merece ter uma família que a ame de verdade, não uma que a veja como uma oportunidade financeira. Quando Robert Wellington saiu da sala escoltado por seguranças, o juiz ordenou sua prisão imediata por tentativa de fraude. David finalmente permitiu que um pequeno sorriso surgisse em seu rosto.
Naquele tribunal silencioso, uma criança de 9 anos acabará de provar que inteligência, preparação e amor verdadeiro podem derrotar qualquer quantia de dinheiro e privilégio. Mas a vitória de David representou algo muito maior do que uma simples batalha pela custódia. Foi o início de uma transformação que mudaria a vida de sua família para sempre. 3 anos se passaram desde aquele dia histórico no tribunal, e a vida de David Thompson foi transformada de maneiras que nem mesmo sua inteligência precoce poderia ter previsto. A gravação que destruiu Robert Wellington não só fez o caso ganhar, como viralizou nas redes sociais, transformando David no símbolo nacional de uma geração de crianças que se recusou a aceitar a injustiça em silêncio. O vídeo acumulou mais de 50 milhões de visualizações e inspirou mudanças legislativas em 17 estados americanos. Hoje, damos as boas-vindas a David Thompson, de 12 anos, que há 3 anos chocou o país ao defender sua mãe no tribunal usando apenas sua inteligência e uma biblioteca pública, anunciou o apresentador do programa matinal mais assistido dos Estados Unidos. David, como é ser chamado de o garoto mais inteligente dos Estados Unidos? David, agora mais alto e de óculos novos, mas ainda calmo como sempre, sorriu. Eu preferiria ser chamado apenas de David, que aprendeu que toda criança tem voz, mesmo quando os adultos fingem não ouvir. A plateia do estúdio explodiu em aplausos emocionados. Janete assistiu dos bastidores, usando seu uniforme de supervisora de enfermagem, uma promoção que recebeu depois que sua história inspirou uma campanha nacional sobre mães trabalhadoras. O hospital onde ela trabalhava havia criado um fundo de bolsas de estudo chamado Programa Janete Thompson para filhos de funcionários de baixa renda. A mãe dele está aqui conosco hoje, continuou o apresentador. Janete, como é ver seu filho se tornar uma inspiração para milhões de famílias? Janete se juntou a eles no palco, ainda tímida com toda a atenção, mas irradiando o mesmo orgulho que sentirá naquele dia no tribunal. David sempre foi especial, mas o que mais me orgulha não é sua inteligência. É seu coração. Ele poderia ter usado sua história para se gabar, mas escolheu usá-la para ajudar outras famílias. E era verdade. David havia passado os últimos 3 anos visitando escolas em comunidades carentes, ensinando crianças sobre seus direitos legais básicos. Seu livro, Toda Criança Tem uma Voz, havia se tornado um best-seller, com toda a renda destinada a um fundo que oferecia assistência jurídica gratuita a famílias em disputas de custódia. David, conte-me sobre o projeto legal de biblioteca jurídica que você iniciou, perguntou o apresentador. Bem, depois de ver como uma biblioteca pública me salvou, pensei, quantas outras crianças estão passando por situações semelhantes sem saber a quem recorrer? David ajustou os óculos, um gesto que se tornará sua marca registrada. Criamos pequenas sessões em 1.200 bibliotecas públicas com livros sobre os direitos da criança em linguagem simples, além de computadores com acesso gratuito a recursos jurídicos básicos. A câmera focalizou Janete, que discretamente enxugou uma lágrima. Em 3 anos, ela viu seu filho transformar um trauma pessoal em um movimento social. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Robert Wellington assistia ao programa de televisão em seu pequeno apartamento-estúdio nos subúrbios de Chicago. Seu cabelo era grisalho, suas roupas simples, e ele trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, o único emprego que conseguiu encontrar depois que sua história se tornou pública. A investigação judicial revelou não apenas a tentativa de fraudar o fundo fiduciário de David, mas também uma rede de esquemas financeiros que destruíram completamente a Wellington Industries. Robert perdeu tudo: sua empresa, sua mansão, seu casamento, sua reputação. Seus ex-sócios o processaram por fraude, e ele passou 18 meses na prisão. Os jovens no programa de novo, murmurou para si mesmo, desligando a televisão com raiva. Em 3 anos, não se passava uma semana sem que a história de David aparecesse em algum lugar, lembrando o mundo de seus crimes. O mais doloroso para Robert foi perceber que David nunca falava mal dele em público. Quando perguntado sobre seu pai biológico, o menino sempre respondia com uma maturidade que envergonhava ainda mais o homem que tentará usá-lo. Espero que ele encontre paz e aprenda que o amor verdadeiro não pode ser comprado ou roubado, disse David em uma entrevista recente. Guardar rancor não ajuda ninguém, mas estabelecer limites é essencial para proteger aqueles que amamos. De volta ao estúdio de televisão, a apresentadora fez sua última pergunta. David, que conselho você daria a outras crianças que enfrentam situações familiares difíceis? David pensou por um momento e depois olhou diretamente para a câmera. Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você tem mais poder do que imagina. E terceiro, a verdade sempre encontra uma maneira de vencer, mesmo quando parece impossível. Ele fez uma pausa e, ao continuar, sua voz carregava a sabedoria de alguém que enfrentou gigantes e venceu. Não deixe ninguém te convencer de que você é pequeno demais para fazer a diferença. Eu tinha 9 anos quando mudei a minha vida e a da minha mãe para sempre. Você também pode mudar a sua. 6 meses depois, David recebeu uma carta especial. Era de Sofia Martinez, uma menina de 10 anos de Los Angeles que usou o projeto Kula Libraries para ajudar sua avó imigrante a evitar um despejo injusto. A carta terminava com: obrigada por me ensinar que toda criança tem voz. Usei a minha e salvei minha família. Janete encontrou David lendo a carta em seu quarto,
cercado por centenas de cartas semelhantes de crianças de todo o país. Como é saber que sua coragem inspirou tantas pessoas? Perguntou ela. David dobrou cuidadosamente a carta de Sofia e a colocou na caixa especial onde guardava toda a sua correspondência. Lembra quando você me disse que às vezes as coisas mais assustadoras da vida acabam sendo as mais importantes? Janete assentiu, lembrando-se perfeitamente daquela conversa. Acho que agora entendo. Se Robert Wellington nunca tivesse tentado nos separar, eu nunca teria descoberto que uma criança pode mudar o mundo quando os adultos param de subestimá-la. Naquele mesmo dia, David recebeu uma ligação que mudaria sua vida novamente. A Universidade Harvard estava oferecendo uma bolsa integral para um programa especial em Direito e Justiça Social, o primeiro do tipo criado especificamente para alunos que demonstrassem liderança social excepcional antes dos 16 anos. Você aceita? Perguntou Janete depois que David desligou o telefone. Aceito, mas com uma condição. David sorriu. Quero usar minha educação para criar um sistema jurídico que proteja todas as crianças, não apenas aquelas que têm a sorte de serem inteligentes o suficiente para se protegerem. Anos mais tarde, quando David Thompson se tornou o advogado mais jovem a ser admitido na Ordem dos Advogados, aos 16 anos, seu primeiro caso foi uma ação judicial contra o sistema educacional por não ensinar os direitos básicos da criança nas escolas públicas. Ele venceu, estabelecendo um precedente que tornou a educação jurídica obrigatória para todos os estudantes americanos. Robert Wellington nunca se recuperou totalmente de sua queda. Vivendo modestamente e trabalhando em empregos que mal pagavam suas contas, ele às vezes se pegava pensando no filho extraordinário que perderá para a ganância. Em momentos de sinceridade consigo mesmo, reconhecia que David havia se tornado exatamente o tipo de homem que ele jamais fora capaz de ser. A história de David Thompson provou que a verdadeira força não vem do dinheiro ou de conexões, mas de uma combinação de inteligência, coragem e amor incondicional. Um menino de 9 anos derrotou um sistema corrupto usando apenas uma biblioteca pública, determinação inabalável e o poder transformador da verdade. David aprendeu que, quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. Robert Wellington aprendeu que subestimar uma criança determinada pode ser o erro mais caro de uma vida. E milhões de crianças em todo o mundo aprenderam que suas vozes importam, que seus direitos são reais e que nunca são pequenas demais para lutar por justiça. A maior vingança de David não foi destruir Robert Wellington. Foi construir um legado que salvaria milhares de famílias das mesmas injustiças que ele enfrentou. Se essa história de coragem e determinação inspirou você, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias que provam que, às vezes, os heróis mais improváveis são aqueles que o mundo insiste em subestimar.